quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado. O livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos. O mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Vamos orar mais uma vez, antes de iniciarmos o estudo, pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Pai querido, estamos na Tua presença para Te adorar, estamos aqui para aprender mais do Senhor, estamos aqui para sermos alertados, advertidos, para entendermos o tempo em que estamos vivendo e as necessidades grandes que nós, como povo Teu, possuímos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para o entendimento claro da Tua profecia. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, hoje vamos estudar o capítulo 14 de Eventos Finais. O capítulo 14 tem como título o Alto Clamor. Você sabe o que é o alto clamor? O alto clamor tem a ver com Apocalipse capítulo 18. O alto clamor diz respeito à pregação compacta e poderosa das 3 mensagens angélicas como se fosse uma só. As 3 mensagens angélicas estão sendo pregadas ao longo do tempo separadamente. Primeira mensagem, depois a segunda mensagem e em seguida a terceira mensagem. Só que agora no tempo do fim, as 3 mensagens serão pregadas de forma compacta como se fosse uma. São 3, mas serão pregadas com tal poder que nós chamamos de o alto clamor. Isto será na voz do 4º anjo. Que 4º anjo? É o anjo de Apocalipse 18, que traz a mensagem dos 3 anjos de forma compacta e poderosa para produzir a maior de todas as conversões que já existiram. Deus tem pedras preciosas, queridos, em todas as igrejas, em todas as religiões do mundo. Deus tem pedras preciosas. E não devemos fazer imediatas denúncias, impetuosas denúncias contra o professo mundo religioso, porque Deus tem seus filhos em todas as igrejas e religiões. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. É muito fácil pensarmos em nós como igreja verdadeira e esquecermos que Deus tem um remanescente espalhado em todas as igrejas que hoje se constituem em Babilônia, mas elas estão cheias de pessoas sinceras que amam a Deus. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. E ao rejeitarem a luz, pela forma como foi lhes apresentada a verdade, elas não romperam sua ligação com Deus. Chamou a minha atenção esse texto. E vou repetir de novo, porque é muito importante a forma como a verdade é apresentada. Se nós apresentamos a verdade de uma forma que cria rejeição no coração de uma pessoa que é sincera a Deus, mas cria rejeição para com a verdade pela forma em que a verdade foi apresentada, aqui está dizendo que estas pessoas que rejeitaram a luz não romperam sua ligação com Deus, porque elas são sinceras. Vou ler de novo este pensamento. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Exemplo, Guilherme Miller. Guilherme Miller não aceitou a verdade do sábado, mas está salvo. Outro exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero também conheceu a verdade do sábado, mas não aceitou.
Mas, queridos, não romperam a ligação com Deus. Por quê? Deus conhece a sinceridade destes corações. Muitas vezes nós apresentamos uma profecia muito pesada, fora de tempo, e a pessoa não está preparada para receber aquela profecia e rejeita. Jesus disse: muitas coisas tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Isto quer dizer que nós não podemos despejar um balde de verdades em cima de uma pessoa, porque vai dar uma congestão espiritual, e a pessoa pode rejeitar aquela luz, quando se esta luz fosse apresentada de forma progressiva, gradualmente, aos poucos, dando tempo para que o Espírito Santo trabalhasse, ela poderia aceitar a verdade. Muitas vezes queremos dar todo o corpo de doutrinas numa noite, estudando até a madrugada, ou então estudar com a pessoa em uma semana todas as doutrinas e já batizá-la, e a pessoa recebe uma congestão tão grande que resulta em rejeição da verdade. Entre os católicos, diz Deus, existem muitos que são cristãos conscienciosos, que vivem segundo a luz que lhes é proporcionada, e Deus atuará em seu favor. Amém? No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. Sai dela, povo meu. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda estão em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontram hoje a maior parte dos seguidores de Jesus? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Portanto, Babilônia, mãe, Igreja Católica; Babilônia, as filhas, todas as igrejas protestantes evangélicas. Deus tem dentro destas igrejas uma multidão de sinceros, trigo, fiel, verdadeiro, que será recolhido para os celeiros do céu, no tempo certo. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nestas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda se encontram em sua comunhão. Na nossa igreja está a minoria. Nas igrejas que ainda se constituem Babilônia está a maioria dos conversos, dos salvos, que um dia serão colhidos para o reino de Deus. A todas as nações deu Babilônia a beber do vinho da ira da sua prostituição. Como isso é realizado? Forçando as pessoas a aceitarem um sábado falso. Quando o Eventos Finais fala de sábado falso, está falando do domingo. E realmente o domingo foi imposto a todos. E é assim que Babilônia está dando a beber do vinho da sua prostituição. A queda de Babilônia se completará. Percebam, ela vai se completar quando? Quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado de forma generalizada. Quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu, quando a lei de Deus for finalmente invalidada na terra, então terá se completada a queda de Babilônia. Quando sair o decreto dominical, a lei de Deus terá sido invalidada, Deus terá sido banido da terra, quando o decreto dominical for imposto em todas as nações da terra. Na página 115, o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se da sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo. Qual é a última mensagem que será dada ao mundo? As 3 mensagens angélicas. São os últimos 3 apelos de Deus, os apelos do Espírito Santo para a conversão da grande multidão de sinceros. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal. E você pode acompanhar o progresso rápido do poder papal. Como o carisma papal do Papa Francisco se espalhou pelo mundo em poucos meses. Em um ano de
de reinado, ele ultrapassou os seus antecessores em carisma, em busca, em aceitação. Aqui diz: os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal. Tudo será desmascarado. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido, e milhares de milhares que nunca ouviram falar palavras como essas, escutá-las-ão. Pessoas sinceras. A mensagem da justificação pela fé, perguntaram a Ellen White se a mensagem da justificação pela fé pertence à mensagem do terceiro anjo, e ela diz sim, a mensagem da justificação pela fé pertence à mensagem do terceiro anjo. E eu pergunto, como você encaixa a justificação pela fé na terceira mensagem angélica? A terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na mão ou na testa, este também beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Como é que isto pode se relacionar com a justificação pela fé? A salvação pela fé em Jesus Cristo resulta na obediência aos mandamentos de Deus. A justificação pela fé se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Esta é a explicação que está no finalzinho da página 115. Apresentar a justificação pela fé no fiador convida o povo para receber a justiça de Cristo, justiça esta que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A pessoa rejeita receber o sinal da besta, a obediência ao domingo, para receber o sinal de Deus em obediência aos mandamentos de Deus. Esta é a manifestação da justiça pela fé. Porque uma justiça pela fé que não nos conduz à obediência aos mandamentos, não é justiça pela fé. A verdadeira justificação pela fé resulta em obediência aos mandamentos. Quando a terceira mensagem se avolumar, for crescendo e se tornar um alto clamor, e quando com grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória, e a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia virá. Então o alto clamor a pregação vai crescendo. É um crescendo contínuo após o decreto dominical. Essa mensagem será pregada de tal forma que vai chegar no auge chamado de alto clamor, o momento da conversão da grande multidão, chamada multidão da hora undécima. Essa mensagem de Apocalipse 14, 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes, a primeira e a segunda. Ela é representada sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. Os semblantes do povo de Deus brilharão com a luz do céu. Conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e a sua imagem. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. Quando você vê a história dos nossos pioneiros e o fervor, o ânimo e a paixão com que eles foram possuídos em 1843, 1844, a mente deles girava em torno do céu, a mente deles girava em torno da segunda vinda de Jesus. Eles estavam apaixonados, obcecados por essa ideia. Este mesmo espírito voltará a existir. A história vai se repetir, menos a decepção. Mas a história do fervor, do ânimo e da paixão, isto vai se repetir. O poder tão fortemente que sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas num alto clamor. Vi que essa mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é o clamor daqueles que estavam anunciando a vinda de Jesus para 1844. Queridos, será como foi no Pentecostes? Assim como foi no Pentecostes, um sermão
produziu 3.000 conversões num só dia, assim será também agora no período do alto clamor. Milhares e milhares vão se converter num dia. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. A reforma vai acontecer no meio do povo de Deus. Será mal vista por alguns, ou pela maioria, mas ela vai acontecer. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos estavam sendo curados e outros milagres sendo realizados. Isso aconteceu no Pentecostes, no início da igreja cristã. Isso vai acontecer de novo no final. Um novo Pentecostes acontecerá. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. A grande obra do Evangelho, diz Deus, não deverá se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que assinalou o início da pregação do Evangelho. As profecias que se cumpriram no derramamento do Espírito Santo na chuva temporã, no início do Evangelho, devem estas profecias novamente se cumprir na chuva serôdia, agora no final. Nós perdemos muito quando não aceitamos que as profecias podem se repetir. O cumprimento delas pode se repetir. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início da proclamação do Evangelho, vão novamente acontecer agora no tempo do fim. Servos de Deus, com o rosto iluminado. Eu gosto desse texto. Eu amo esse texto. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Serão realizados prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os fiéis. Permita-me dizer-lhes, diz a serva de Deus, que o Senhor agirá nesta última obra de um modo fora do usual. Fora do comum, é a forma como Deus vai trabalhar agora no tempo do fim, e contrário a qualquer planejamento humano. Nós, líderes e administradores, muitas vezes, nós só trabalhamos com projetos traçados, não é? Com meses e anos de antecedência, traçam-se os planos, montam os orçamentos, mas percebam que Deus está falando que nesta obra final, Deus há de agir de um modo fora do usual e contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus. Que nada aconteça sem a supervisão deles. Mas muita coisa vai acontecer sem a supervisão deles. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar, sob a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas mãos. Deus vai deixar nítido de que Ele tomou nas suas mãos as rédeas da igreja, o controle da igreja. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que Deus usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Em todo o tempo e sob quaisquer circunstâncias, Deus estará ao leme. Em todo o tempo, em quaisquer circunstâncias. Quando vem estas notícias de que a igreja está passando por sacudiduras, está se estremecendo e estão querendo se dividir, não é? Lembrem-se que a igreja permanecerá até o fim. E Deus terá sua mão no leme. O Consolador se revelará, não de algum modo definido e preciso que o ser humano possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas, que honrem o seu próprio nome. Assim como outrora Deus chamou pescadores para serem seus discípulos, Ele também suscitará dentre o povo comum
homens e mulheres que realizem a sua obra. Em breve haverá um reavivamento que surpreenderá muitos, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. O Espírito Santo está disposto a trabalhar com as pessoas comuns, que ainda não estão dominadas e vencidas por tradições, que não estão tão submissos a projetos traçados por homens. Pessoas comuns. Por que Jesus Cristo escolheu pescadores? Porque eram pessoas que estavam alheias, longe das tradições, longe do domínio dos sacerdotes e dos rabis e dos líderes religiosos daquele tempo. Eram pessoas incultas, mas estavam com a mente limpa para ser educada e treinada da forma como Jesus desejava. Na última e mais solene obra, poucas pessoas notáveis se empenharão. Prestaram atenção? Quantas pessoas notáveis, estrelas, famosas? Poucas. Poucas. A obra será feita, na sua maior parte, por pessoas simples e comuns. Ele, Deus, suscitará e exaltará entre nós os que são mais preparados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Não é bacharelados ou doutorados e títulos, e sim pessoas simples que são ungidas pelo Espírito Santo. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Disciplina de espírito é o que Deus quer. Pureza de coração e de pensamento é que são necessários. Isso tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. É o Espírito Santo que prepara. A pessoa comum, dirigida pelo Espírito Santo, ousa pensar diferente, ousa entender diferente, não está presa à tradição. Até mesmo o discípulo pouco preparado conseguirá resistir às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir e desmascarar os sofismas dos escarnecedores. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua erudita, sabedoria, a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. As palavras sairão dos lábios de pessoas simples com tal poder, com tal sabedoria, convincentes, que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Na página 119 diz que crianças serão impelidas pelo Espírito Santo a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito Santo será derramado sobre as crianças também. Mais embaixo diz que os anjos de Deus estão influindo em mentes humanas para despertar a investigação dos assuntos da Bíblia. Em nosso mundo há muitas pessoas que são como Cornélio. Cornélio era de um mundo pagão, romano. Mas Deus se comunicou com Cornélio, porque ele era sincero. E no mundo pagão tem muitos Cornélios. Aqui diz como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita de anjos do céu. Por exemplo, no islamismo, nós temos lido histórias de sheiks do mundo árabe, esses homens ricos, que têm recebido visões, que têm recebido visitas de anjos, instruções dos anjos. E depois de terem recebido visões e instruções dos anjos, entraram em contato com a Conferência Geral, pedindo que um representante da igreja fosse até eles, para explicar melhor, porque eles estavam recebendo estas instruções e visitas de anjos. E é exatamente o que está sendo dito aqui. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita de anjos do céu. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo na palha. Vai crescer de uma forma rápida. Deus empregará instrumentos cuja origem as pessoas não serão capazes de discernir.
Eu quero que vocês leiam comigo este pensamento e vejam se vocês entendem da forma como eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas vejam, vou ler de novo. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo na palha. Deus empregará instrumentos cuja origem as pessoas serão incapazes de discernir. Deus usará instrumentos que você não saiba determinar de onde veio, quem é, de que país, quem é esse fulano. Não saberão discernir a origem da pessoa. E em seguida vem a frase que marca, porque eu entendo que serão anjos. Diz aqui: os anjos farão uma obra que os seres humanos teriam a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender aos apelos de Deus. Pessoas estarão pregando, dando estudos bíblicos, mas quem é ele? De onde veio? Qual é o nome dele? Ninguém sabe discernir de onde vieram, porque os anjos estarão fazendo a obra que os seres humanos poderiam realizar, mas que não realizaram porque não se dispuseram a fazer o trabalho. Eu entendi desta forma. Não sei se vocês também entenderam desta forma. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Quando você lê Apocalipse 18, verso 1, abra sua Bíblia em Apocalipse 18, verso 1, fala de um anjo tão poderoso que encheu a terra toda com a sua glória. Apocalipse capítulo 18, verso 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Estão vendo que no capítulo 17 fala da condenação de quem? De Babilônia. Capítulo 17, escatológico. É agora no tempo do fim. E agora no capítulo 18 começa falando: depois destas coisas, depois que Deus me mostrou, João está dizendo, depois que Deus me mostrou a condenação de Babilônia, mãe e filhas, depois destas coisas, eu vi o quê? Descer do céu outro anjo. Por que outro anjo? Porque 3 anjos estão em Apocalipse 14. Agora vem o quarto anjo, com a mensagem compacta dos 3 anjos. Ele não vem pregando uma mensagem diferente. Agora é a pregação das 3 mensagens angélicas, como sendo uma só, na voz do quarto anjo. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, a pregação das 3 mensagens angélicas, de forma compacta e poderosa, no tempo do fim, pelos ungidos pelo Espírito Santo, será tão poderosa que vai iluminar a terra toda. Toda a terra foi iluminada. E clamou fortemente em grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Quem está disposto a pregar isto? Quem estiver disposto a ser preso? Quem estiver disposto a ser perseguido? Quem estiver disposto a ter a sua credencial cassada? Esses dias me convidaram para fazer uma semana de oração numa cidade do Brasil, e a pessoa estava disposta a pagar todas as despesas. Foi falar com o líder. Ele disse: ele pode sim, o pastor Samuel pode vir, desde que não pregue as profecias. E a irmã me escreveu dizendo: pastor, eu abortei o plano, eu não vou mais fazer, porque eu gostaria que o senhor viesse pregar as profecias. Se não pode pregar profecias, então para que investir todo esse dinheiro? Queridos, profecias que alertam o povo do tempo em que nós estamos vivendo. Isso trará perseguição. Isso trará. Eu recebi um e-mail de uma irmã nossa de Portugal, dizendo: pastor, nossos pastores estão proibidos de pregar Apocalipse 13. É verdade? Deve ser. Por que ela me diria isso? Eles estão proibidos de pregar Apocalipse 13. Queridos, nós temos que fortemente pregar a mensagem: caiu, caiu a grande Babilônia. É uma mensagem impopular? Sim. Trará perseguição? Sim.
E aqui diz o verso 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Portanto, queridos, a mensagem do quarto anjo, de Apocalipse 18, aqui na página 120, lá em cima diz: quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós. Quando a tempestade da perseguição irromper sobre nós. Essa tempestade de perseguição é perseguição de quem está fora da igreja, mas também inclui perseguição dentro da igreja. Nós não podemos imaginar de que só haverá perseguição dos de fora. Os que não percebem o batismo do Espírito Santo, os que não percebem o reavivamento acontecendo, eles se tornam inimigos do reavivamento. Eles não aceitam, eles acham que é alarmismo. Aqui diz que eles são chamados de entusiastas. De entusiastas. Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. No meio da página 120 diz: agora não nos parece ser possível que alguém tenha de ficar em pé sozinho, mas se Deus alguma vez falou por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias, perante milhares de pessoas por causa do seu nome, e cada um terá de apresentar a razão da sua fé. Nós não vamos ter nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso pastor, nosso líder, nosso ancião, para nos ajudar a responder a razão da nossa fé. Nós teremos que responder por nós mesmos. Portanto, o tempo de estudar a Bíblia e de nos aprofundarmos é agora, para que saibamos responder e dar a razão da nossa fé. Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade. O que é um conhecimento superficial da verdade? Quando a pessoa vai procurar na Bíblia um livro, ele não sabe se está no Antigo ou no Novo Testamento. Você fala Isaías, a pessoa vai lá para o final da Bíblia. Malaquias, a pessoa fica onde? As pessoas, em geral, têm um superficial conhecimento da verdade. Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm do que se envergonhar. Que ninguém imagine não precisar estudar. Tem que estudar. Ah, você já leu 20 vezes a Bíblia? Lê mais uma. Entende? Ah, você já leu os livros do Espírito de profecia? Leia de novo. Leia de novo. E vai lendo. Nunca pare de estudar. Nunca pare de pesquisar. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do sagrado púlpito. Ah, mas não sou eu que vou pregar. Não sou eu o pastor, não sou eu o ancião. Mesmo você como membro comum da igreja, você tem que cavar fundo, porque você terá que dar razão da sua fé. Não sabemos o que Deus pode requerer de nós, hoje ou amanhã. Você não sabe o que Ele vai pedir que você faça. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus. Agora presta atenção neste pensamento. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do quê? Do poder de Deus. Mas ela, ou seja, essa manifestação do poder de Deus não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, ou seja, o anjo do capítulo 18, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Perigosa. É perigoso pregar isso. É perigoso convidar fulano de tal para pregar. Porque é uma mensagem bíblica, mas é uma mensagem perigosa. Perigosa? Perigosa de quê? Alguma coisa que despertará os seus receios
e se disporão a resistir-lhe. Aqui está falando a resistência que haverá dentro da onde? Da igreja. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. São pessoas que pensam estar fazendo a obra de Deus, proibindo aqui, impedindo lá, tentando. Mas, queridos, estão resistindo o Espírito Santo. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Quem chamará a luz gloriosa do quarto anjo de Apocalipse 18 falsa luz? Os que não entendem a revelação progressiva, a glória progressiva da profecia. É certo, irmãos, que hoje você e eu podemos entender melhor a profecia do que há 160 anos atrás. Isto é certo, porque a revelação de Deus é progressiva. Se no tempo de Ellen White existiam verdades presentes, como a chegada do juízo em 1844, é uma verdade presente. Mas hoje, a chegada do juízo dos vivos, do decreto dominical, é uma verdade mais presente do que há 160 anos atrás. É mais presente ainda. Estamos vivendo, as profecias estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Os servos de Deus serão chamados entusiastas, ou para não dizer alarmistas. A palavra que ela usa aqui, serão chamados entusiastas. Os pastores aconselharão o povo a não os ouvirem. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer as pessoas quisessem, quer não a quisessem ouvir. Quem vai tentar impedir os irmãos de ouvirem a mensagem? Os pastores aconselharão o povo a não as ouvirem. Pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderão à chamada. Haverá um exército de pessoas resolutas que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última prova. Há muitos que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, inclusive da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm se ocupado de proclamar a verdade até agora. Em outras palavras, virão pessoas sinceras da Igreja Católica e de outras igrejas, que excederão em zelo e fervor a nós mesmos. Terão mais zelo e mais fervor do que nós mesmos. Muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Aleluia por isso, irmãos. Há esperança para os desviados? Há esperança para aqueles filhos cujos pais estão orando e jejuando pela conversão deles? Existe esperança. Foram educados no caminho do Senhor, se afastaram do Senhor, mas os seus pais estão orando por eles e os pais morrem orando por esses filhos, mas a oração deles não morreu. A oração dos pais que morrem orando pelos filhos, esta oração não morre, ela continua viva. Assim como a oração de Estevão continuou viva, e Saulo continuou ouvindo a oração de Estevão, e enquanto Saulo não se converteu, ele não teve paz, porque a oração de Estevão continuou viva. Assim a oração dos pais continua viva. Pessoas morrem, orações não morrem. Amém, irmãos? Pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada. Na África, nas terras católicas da Europa, da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia. Lá embaixo, no final do parágrafo, diz: resplandecerão como astros no mundo. Em todas as regiões, no leste, oeste, norte e sul, em todas as regiões, Deus tem um firmamento de estrelas que brilharão quando o dia ficar mais escuro.
Quando ficar mais escuro, eles brilharão como astros no mundo. Milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade se darão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão num dia. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como no Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Agora, como haverá tantas conversões? Nós dizemos, é o poder do Espírito Santo. Sim, é o poder do Espírito Santo. Mas vocês sabem que Deus diz que a página impressa, os milhares e milhões de livros espalhados pelo mundo todo, o livro Grande Conflito espalhado em quase que todos os lares, estes livros, estas literaturas farão uma diferença, porque elas serão lidas, serão buscadas, pesquisadas. Diz Deus, a mensagem há de ser levada não tanto por argumento como pela convicção profunda do Espírito de Deus. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe prestar obediência. O comportor vende um livro, a pessoa compra, lê o livro, mas não pratica, não aceita aquela verdade, mas está na mente dele. Quando sair o decreto dominical e vier o alto clamor, estas pessoas vão se lembrar do que eles leram. E eles vão atrás do livro Grande Conflito, que é o principal livro. O que ela mais menciona aqui é o livro O Grande Conflito. Aqui diz, agora os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. Laços de família e relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado da verdade. Os resultados da circulação desse livro, O Grande Conflito, não devem ser julgados pelo que acontece agora. Você distribui. Parece que nada está acontecendo. Está acontecendo. Não julgue os resultados agora. Por intermédio da leitura deste livro, algumas pessoas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Porém, um número muito maior que o ler não tomará sua posição até que veja que estão ocorrendo os próprios eventos neles preditos. Quando começar a acontecer os eventos, e eles vão se lembrar do que leram no livro, então eles fazem a decisão. O cumprimento de algumas das predições inspirará fé em que as outras também se cumprirão, e quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra de encerramento, muitas pessoas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado desse instrumento. Vamos espalhar a literatura. Vamos espalhar. Nós demos de presente para a igreja aí 2 caixas, 140 livros, a Grande Esperança. É o Grande Conflito, parte do Grande Conflito, Grande Esperança. Vamos espalhar a mensagem em português. E queridos, toda a literatura que você distribuir, você continua orando por estas literaturas, e elas produzirão um efeito na hora em que as trevas cobrirem a terra, em que o Espírito de Deus estiver tocando o coração destas pessoas e a lei de Deus estiver sendo anulada na face da terra. Estas pessoas vão se lembrar e vão buscar e vão ler. Eu termino, queridos, dizendo que a glória do 4º anjo é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo enchendo a terra com a mensagem, com o último apelo de Deus para a terra: sai dela, povo meu. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, e que aquela descrição de homens e mulheres com o rosto brilhando de santa consagração sairão proclamando a mensagem, sem considerar os riscos que podem ocorrer. Que esta predição se cumpra na sua vida. Fique firme ao lado dos que amam a Deus, guarda os seus mandamentos e tenha fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado.